Pessoal, tudo bem? Gente, vamos dar prosseguimento a essa aula, certo? Eu acredito que vocês já viram as questões, já leram, algumas questões vocês já até fizeram, mas vamos aqui. Eu vou resolver o exemplo, tá, gente? O exemplo que já está de certa forma resolvido, mas ele está resolvido aqui de forma linear, né, pessoal? Tá aqui. E algumas pessoas não entendem essa forma aqui de resolver esses exemplos. E eu vou estar aqui junto com vocês resolvendo de uma forma mais, digamos, clara, né? Vamos lá, vamos para essa primeira habilidade, tá, gente? É o seguinte: identificar propriedades de triângulos, tá? Comparação de medidas de lados e ângulos, tá? Medidas de lados e de ângulos. Vamos aqui, vamos direto para a questão, certo? Ao longo das questões a gente fala das propriedades. Vamos aqui, diz assim, nesse exemplo: um esquadro, gente, muito cuidado aqui, ó. Esquadro é uma peça padrão, tá? O esquadro é um instrumento de desenho utilizado em obras civis e que também pode ser usado para fazer linhas retas verticais com precisão para 90 graus. Existem dois tipos de esquadro. Aí a questão vai nos mostrar aqui dois tipos. Um deles tem o formato de um triângulo retângulo isósceles de ângulos 45 e 45. E esse outro ângulo aqui, gente, é o ângulo reto que mede 90 graus. O outro tem o formato de um triângulo retângulo escaleno. Todos os lados diferentes, todos os ângulos diferentes. Com os ângulos 30, 60 e 90, tá? Aqui, ó, 30, 60 e 90, que é o ângulo reto, tá? Agora vamos aqui. Com base nas informações contidas no texto, dê o valor de cada um dos seguintes ângulos desenhados com a posição de esquadros. Gente, nós vamos primeiro identificar aqui o esquadro, tá certo? Vamos identificar aqui o esquadro que está sendo utilizado, ó. Aqui nós temos, eu vou chamar esse primeiro esquadro aqui de esquadro do tipo 1 e esquadro do tipo 2. É o que é o escaleno, tá? Aí vamos lá, vamos verificar. Esse aqui, aparentemente, só olhando para a figura, tá? Não tem jeito. É o esquadro do tipo 1, onde eu tenho aqui 45, certo? E aqui também 45, tá? E esse outro aqui é o esquadro do tipo 2, onde eu tenho aqui 90, né? Aí eu tenho aqui 60 e 30. Aí vamos lá, vamos verificar a parte mais curta, né? A parte mais curtinha é 60. E essa parte aqui é 30. Já a gente soma. Vamos lá para a próxima figura aqui. Nós temos aqui esse aqui do tipo 2, né? Mesmo tipo desse aqui. Vou fazer de azul seus ângulos, aqui 90, 90. A parte mais curtinha é 60. A parte mais curtinha é 60. E essa parte aqui da parte mais larga é 30. 30 aqui e 30 aqui. E nós temos esse outro esquadro aqui do tipo 1, onde nós temos aqui 45 e 45. Professor, como foi que o senhor descobriu? Só olhando aqui para as figuras, tá? Só olhando aqui para as figuras, tá bom? Agora vamos lá, gente. Ele quer o ângulo, ele quer o seguinte ângulo. Ele quer o ângulo AOC. Pessoal, AOC você vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar aqui do A e até o O e depois ir até o C. Qual é esse ângulo? Esse ângulo aqui, ó. Que é a soma de quanto? De 45. Que é a soma de 45, ó. Que é essa parte aqui. Mais 30. Nós temos que esse ângulo aqui é 75 graus. O ângulo AOC. Esse outro aqui, o ângulo MOM. MOM é a soma de quê? A soma de 30 mais 30 mais 90. 30 mais 30
mais 90. Mas cadê o 90 aqui, ó? Esse símbolozinho aqui é de 90 graus. 30 mais 30 é 60. 60 mais 90, 150. É os nossos dois ângulos aqui, ó. Confere aqui com a resposta. Tá bom? Então, basta você entender isso aqui. E a primeira propriedade que eu vou mostrar aqui para você, gente, desenhando aqui um triângulozinho qualquer, ó. Vou desenhar aqui um triângulo qualquer, sem falar de classificação, mas a soma dos ângulos internos de um triângulo, vou chamar esses ângulos aqui de alfa, beta e gama, tá? Eles obrigatoriamente somam gama aqui, parece um Y, 180 graus, tá? Tem que somar 180 graus. Isso aqui é a nossa primeira propriedadezinha da soma dos ângulos internos de um triângulo. Agora eu vou dar uma dica para vocês nessa primeira questão, só uma dica, não vou resolver ela, beleza? Em um triângulo, dois ângulos medem 31 e 47. Qual a medida do outro ângulo e o tipo desse ângulo? Gente, agora muito cuidado. Na verdade, o tipo desse triângulo é isósceles, escaleno, retângulo, equilátero. Agora, muito bem aqui, ó, muita atenção aqui. Primeira coisa que você vai fazer, você vai somar aqui, ó, 31 mais 47. Dá um resultado. Falta quanto para chegar em 180? Aí seria o valor do ângulo. Aí olha só, se os três ângulos são diferentes, o triângulo ele é escaleno. Se há pelo menos dois ângulos iguais, que não é esse caso, ele seria isósceles, né? Eu até marquei aqui. Se os três ângulos são diferentes, que provavelmente será esse caso, ele é escaleno. Se pelo menos dois são iguais, que não é esse caso, ele é isósceles. Se os três ângulos forem iguais e para esse caso os ângulos precisam ser 60 obrigatoriamente, né? 60 que dá 180. Isso aqui é um triângulo equilátero e os seus lados também vão ser iguais. E o triângulo retângulo é que ele precisa de pelo menos um ângulo reto. Na verdade, ele precisa de um único ângulo reto. Os outros podem ser iguais ou podem ser diferentes. Vocês vão ver aqui, analisem, classifiquem esses esquadros, tá? Classifiquem esses esquadros. Então, essa é a dica, tá? Vejam aqui qual vai ser o ângulo, né? Tentando chegar em 180. E depois voltem um vídeo, copie essa classificação aí no seu caderno. Vamos para a próxima? Pronto, ali eu já dei a dica para essa questão aqui. Já dei a dica, né? Retângulo, isósceles, equilátero e escaleno. Deixa eu só ver aqui mais uma vez, ó. Retângulo, ele precisa... Retângulo, tá aqui isósceles, escaleno. E essa classificação, gente, é quanto aos lados, quanto aos ângulos, tá? É muito importante você ficar expert nela, tá? Retângulo, ele precisa, independente dos seus lados, ele tiver um ângulo de 90 graus, ele é retângulo. Equilátero, ele precisa ter todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, medindo 60 graus. Isósceles precisa ter dois ângulos iguais e o outro diferente, e consequentemente os dois lados também serão iguais. Escaleno é o mais louco, né? Tudo diferente, lados diferentes e ângulos diferentes. Eu vou colocar aqui alfa, beta, gama como se fossem ângulos diferentes, tá? O retângulo, lembre-se, gente, essas classificações aqui, ó, isósceles, equilátero, escaleno é quanto aos lados, tá? E retângulo é quanto aos ângulos, tá? Quanto aos ângulos. Além do triângulo retângulo, tem o triângulo acutângulo e o triângulo obtuso ou o triângulo obtusângulo, tá? O triângulo obtuso, ele precisa ter um ângulo maior que 90. Vamos colocar alfa aqui, maior que 90 graus e menor que 180, tá? Esse seria obtuso. E o triângulo acutângulo, o triângulo com ângulos agudos, são os triângulos que possuem ângulos menores do que 90 graus. No caso, um que é obrigatoriamente agudo, o triângulo acutângulo, agudo, né? É o triângulo equilátero, porque todos os seus ângulos são menores do que 90 graus. O triângulo isósceles, ele tem algumas particularidades. Eu posso muito bem ter um triângulo aqui de uns 120 graus aqui, e depois
ângulozinhos bem pequenos aqui do outro lado para fechar 180, tá? Então essa é a parte de triângulos. Gente, ó, o próximo assunto, ó, reconhecer ângulos com mudança de direção ou giro, identificando ângulos retos e não retos. Ângulo reto, 90 graus. Ângulo não reto, que não é 90 graus. Tá, beleza? Seria mais ou menos isso. E zero, pessoal, é o ângulo que nem se mexe, né? Como se eu tivesse duas retas em cima da outra aqui, ó. A reta, o ponto A e o ponto B, eles estão todos em cima do outro aqui, o ponto O. Isso aqui eu teria um ângulo de 0 grau, tá? Ele nem sequer ele mexe. Diferente, né, de eu fazer a volta completa, aí depender do contexto. Ah, beleza? Toda vida que tiver esse símbolo aqui é o ângulo reto, que é 90 graus. Tá certo? Vamos ver aqui a questãozinha, né? Um exemplo. Uma formiga se desloca até um docinho de brigadeiro fazendo mudanças e como mostra a figura a seguir. Olha só o que acontece aqui, ó. Ela vem, ó. Aí não tem nada a ver com ângulo. Aí, opa, aqui no ponto G ela faz um ângulo, ó. É o ângulo meio aberto, meio arreganhadão, assim, né? Ó. Esse ângulo aqui ele é maior que 90. Vou colocar aqui, ó, o G maior que 90. Opa, esse aqui é 90. 90, tá? Aqui nada de ângulo. Esse aqui é 90. E esse aqui eu só sei que ele é menor que 90, tá? Ele é pontudinho assim, ó. Você tem que saber diferenciar esse desse aqui, tá? Esse ângulo aqui é maior que 90 e menor que 180. Vamos lá. As mudanças de direção que formam ângulos retos, que é 90 graus, pelo símbolozinho assim, estão representados nos vértices, ou seja, nos pontos, nos vértices, tanto faz. Aí veja só, pessoal, onde é que está? No vértice E e no vértice B, tá? No vértice E e no vértice B, ou seja, as mudanças de direções, né, que formam ângulos retos. Então, no vértice E e no vértice B, ó, que seria a alternativa B, beleza? Muito interessante esse tipo de questão. A questão 3, vou dar uma dica aqui para vocês. A questão 3, vamos de dica. Dica, 12 minutos de vídeo, belezinha. Os dois ângulos formados pelo ponteiro de um relógio às 3 horas medem. Pessoal, olha só a situação, ó. 3 horas, 12 horas e aqui no 3. Forma o quê? Que ângulo forma aqui? Ah, professor, mas eu sei, mas aqui tem dois ângulos. Ó. Você tem que fazer o seguinte, você tem que entender a volta completa. Deixa eu botar aqui um círculo bem bonitão aqui, ó. Começando daqui, eu tenho 0 grau. Quando eu dou a volta completa, eu tenho 360 graus. Pronto, só isso. Então, se eu tenho aqui essa parte aqui que você sabe quanto é, falta quanto para chegar em 360? Ou seja, a soma dos dois tem que dar 360, né? Mas esse aqui você já conhece. Você sabe, acabamos de ver. Aí falta quanto ainda para fechar o 360? Basta você subtrair esse valor aqui, você sabe quanto é, menos 360. Beleza? A 4 diz assim: as marcas indicadas nesse transferidor, aquela réguazinha, né, com a meia lua que a gente costuma comprar, são de 6 ângulos de mesma medida. Quanto mede o ângulo indicado na figura? Olha só, gente, o transferidor, vocês têm que entender, ó, aqui tem um ponto zero, um ponto O, né, de origem, podemos assim colocar. Para cá e para cá nós temos segmentos de reta. Esse ângulo aqui, gente, no total, ele é chamado de ângulo raso. Tá? Acho que raso, vocês conhecem a minha dificuldade aí. 180 graus, certo? E ele disse que ele está dizendo para a gente que esses tracinhos aqui, ó, são da mesma medida. Então nós vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou dividir aqui, ó, vou dar a dica para vocês. Vou dividir 180 por 6. Depois do resultado eu vou colocar aqui, ó.
Aqui, 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 vou somar. Aí eu vou saber quanto mede esse ângulo, tá? O resultado, eu vou colocar aqui um asteriscozinho, tá? Aí vou colocar aqui o asterisco aqui, aqui, aqui e aqui. E vou somar esse resultado. Somar, certo? Tranquilo, tranquilo demais. Certo? Mas aqui você precisaria saber o que? 180 graus é o ângulo raso, o ângulo de meia volta. O ângulo de uma volta completa, né? Uma volta completa é o que? 360 graus. 360 graus. Se for só a metade aqui é o que? 90 graus. Essa outra parte que fica aqui, ó, 270 graus. Tá bom? Então essas as divisões que a gente faz aqui na volta completa. Vamos para frente. Identificar localização de números racionais na reta numérica. Números racionais, gente, números que resultaram numa divisão não exata, né? Números com vírgula. E vamos aqui esse primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz assim: observe os números que aparecem na reta abaixo. O número indicado pela seta é... Pessoal, vejam só. Do 0,2 até o 0,3, eu não tenho unidades totalmente inteiras, tá? Eu tenho... que seria mais um dígito aqui. Mas deixa eu subtrair aqui. Vou subtrair, ó. 0, o maior, né? Menos o menor. Dá 1. 0,1. Aí vejam só. Agora eu vou contar, começando daqui assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 divisões aqui. Aí eu vou pegar aqui, ó, 0,1, vou dividir por 10. Vixe, professor, como é que fica isso aqui? Não tem nenhum problema, pessoal. Você vai andar a vírgula para esse lado aqui, ó. Ficando 0,01. Bota uma vírgula aqui, né? Bota mais um 0. Fica 0,001. Aí pronto, ó. Aqui, ó. Toda vida que tiver aqui, ó, 0,01 mais 0,01 mais 0,01. Aí você vai só contando aqui, ó. 2 mais 0,01. Aqui tu tem... Aqui tu tem 2,1. Eu somei com esse, ó. Nesse aqui, 2,1 não, né? 2,0,21, 0,22. Aqui, 0,23. E aqui, 0,24. Às vezes eu falo um pouco diferente, né? Eu falo uma coisa, mas estou escrevendo corretinho. Certo? Então veja qual foi o procedimento que foi feito aqui, caso apareça uma questão semelhante. Vamos lá, vamos recapitular. Então vermelhinho. Primeiro eu subtraí, tá? Depois contei quantas casas tem daqui para cá. Depois eu dividi e depois eu somei. Quarto lugar, eu somei a esse primeiro númerozinho aqui até chegar na seta. Somei aqui com 0,01 mais 0 resultado mais 0,01 mais 0,01 mais 0,01, que deu 0,24. Dá uma lida aqui também, tá, gente? Dá um lê isso aqui também, ó. Tá? Muito bacaninha, muito bacaninha. É outra explicação. A dica para a sétima. Qual a letra que corresponde à localização da fração? Pessoal, para transformar a fração em número decimal, não tem jeito. Eu tenho que dividir. 11 dividido por 2. Aí eu vou ter aqui um número quebrado e você vai ver onde é que está esse número quebrado. Tá? Aí o mais interessante aqui é que você tem que dividir, você tem que subtrair, do mesmo jeito que eu fiz lá, 6 menos 5. E esse resultado, né? Você vai dividir pela quantidade de casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, deu 10. Bem facinho dividir por 10. Aí você vai saber quanto vale o espaçozinho de um tracinho para o outro. Aí você vai conseguir localizar esse número aqui, né? Que é 11 sobre 2. Aqui, bem tranquilo, você vai dividir aqui os números, né? 3 por 2, 5 por 2. E tentar localizar
eles aqui na reta. Se você conseguiu entender a primeira, o exemplo, a primeira e a segunda, essa aqui fica facinho. Identificar a fração equivalente. Primeiro, pessoal, vamos entender o que é uma fração equivalente. Vamos supor, pegando aqui a fração 1/4, se eu multiplicar em cima e embaixo por qualquer número, desde que eu multiplique em cima e multiplique embaixo pelo mesmo número, eu tenho uma fração equivalente. O que é a fração equivalente? Dá o mesmo resultado, 0,25. Faz na calculadora, 2 dividido para 8, 0,25. Se eu multiplicar por 3 aqui e por 3 aqui, aí vai dar 6 vezes 8, 24. Faz aí na calculadora. 6 dividido por 24 também vai dar 0,25. Isso é a fração equivalente. Só que aqui o exemplo ele pede para você identificar na figura. Gente, é bem tranquilo. Você faz aqui o tracinho, tá? Aí você vê aqui, foi dividido em quantas partes? 2, a parte de baixo. Foi pintado em quantas partes? 1, a parte de cima, tá? Vamos ver essa aqui. Foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Foi pintado quantas? 3. Se quiser simplificar, simplifica, né? Aqui, foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Foi pintado quantas? 6. Pronto, é dessa forma. Aí ele vai perceber, ó, que como foi a mesma figura que foi dividida em partes diferentes, o resultado é o mesmo, a figura não vai mudar. Portanto, ó, justifica isso aqui. 1/2 é a mesma figura de 3 sobre 6, que é a mesma figura de 6 sobre 12. Portanto, elas são frações equivalentes. Então, essa aqui está no papo, gente. Essa aqui tá bem tranquilo. Faz a fração, ó. Foi dividido em quantas partes? É a de baixo. Foi pintado quantas? É a de cima, etc. Tal. Essa aqui bem tranquilo, tá? Vou deixar aqui para vocês, tá? Desenrolando essa questão aqui como inédita, tá? Mas tem o mesmo conceito aqui. O mesmo conceito, tá bom? O mesmo conceito. Como foi que ele chegou até aqui? Eu multipliquei o 9 pelo quê para dar isso aqui? Eu multiplico 9 por que número para dar esse resultado aqui? Se eu multiplicar aqui por um determinado número, embaixo também eu vou ter que multiplicar pelo mesmo número. Então, se você acertou o de cima, rapidamente você vai acertar o de baixo. Beleza, pessoal? Então, manda brasa aí. Quero ver vocês tirando 10 nessa prova. Vamos para a segunda parte, né, gente? Para não ficar muito longo.